Estamos no ar! Este é o podcast motorsports.com, edição 317, falando sobre os companheiros, aqueles que sempre se dão muito bem, muito amor para dar velocidade, para dar em vender, e eu não estou falando desses companheiros que vocês assistem aqui, Carlos Costa e Guilherme Longo, mais uma vez conosco. Eu estou falando dos companheiros de equipe da Fórmula 1. Este vai ser aquele programa que você vai guardar ali no cantinho para chegar e falar: você apostou no cara errado, Eric Gabriel, Guilherme Longo ou Carlos Costa. Mas não Vocês da imprensa. Vocês da imprensa, é isso aí. Então, vamos fazer... Acho que a gente chegou a fazer um programa desses aqui nos últimos anos. É bom sempre repassar aqui as duplas de pilotos, né? Sempre com alguma informação também, não só o palpite, porque palpite é mero detalhe, como diria Carlos Alberto Parreira. Não, Parreira falou do gol, mero detalhe, mas o palpite em si, eu acho que o que vale mais mais do que o palpite e a construção, né, a observação, né, e você pode, obviamente, sempre que discordar, colocar aqui na nossa área de comentários, para quem está assistindo no YouTube também, utilizar as nossas redes sociais para concordar ou discordar, né, ou incluir mais informações. Senhores, vamos começar com tudo. Vamos falar da equipe do atual tetracampeão mundial, talvez porque seja mais fácil, né? Sem Sérgio Pérez, olha só. Max Verstappen ou Liam Lawson, quem vai se dar melhor em 2025? Começa contigo, Carlão. Liam Lawson, não, óbvio que é o Verstappen, né? Mas vai ser interessante ver o que o Lawson vai conseguir fazer na comparação com o que o Pérez fez no último ano. Eu acho que a grande questão está aí. Fala-se muito ali do gap ideal do companheiro de equipe do Max em relação ao Verstappen, né? Aqueles 3 décimos que o Helmut Marko falava lá em 2020, quando a Red Bull optou por contratar o nosso glorioso Sérgio Pérez, né, em substituição ao Alexander Albon. No fim das contas, 2024 do Pérez foi muito, muito ruim, e agora surge aí o nosso glorioso neozelandês Liam Lawson como novo companheiro do Max. Mas é fato que a adaptação vai ser difícil para ele. O Verstappen é muito rápido, plenamente integrado à equipe, e a tendência é ser um vareio esse duelo interno. Então acho que não tem como votar de maneira diferente, mas estou curioso para ver como que o Lawson vai reagir, inclusive do ponto de vista comportamental, né? Ele, em 2024, mais do que em 2023, teve ali alguns arranca-rabos na pista com o Fernando Alonso, com o próprio Pérez, e acho que vai conseguir entregar mais do que o Pérez entregou em 24. Agora, 23, 22 e 21, o Pérez foi um pouco menos pior do que foi no ano passado. Então, vamos esperar para ver o que faz aí o nosso glorioso Lawson. Vai ter peito para combater Max Verstappen ali? Eu acho que não é nem interessante para ele querer comprar a briga, porque é o dele que entra na reta, querendo ou não. Eu acho que, assim, o Lawson tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção em 2025, e eu acho que a principal é o terceiro ano dele na Fórmula 1, mas é a primeira temporada completa dele. Então é uma dinâmica diferente. Vamos ver se diferente. ele completa a temporada. Tem essa também. Porque assim, ele entra em 23 e 24, 23 substituindo o Ricardo temporariamente, 24 substituindo definitivamente, mas são contextos diferentes. 23 ele entra para substituir, tem aquela coisa da euforia, acabei de chegar, não sei o quê. E 24 tem uma pressão, mas não é tanta assim, porque a vaga ali já é dele e ele sabia que 25 pelo menos na RB ele correria. Agora ele tá na equipe principal. Mas era uma autopressão de conseguir a vaga na equipe principal, talvez, né? Sim. É que aí dependia mais da Red Bull perceber que tinha que se livrar do Pérez, porque o Lawson era visto como o principal candidato mesmo. Eu acho que, apesar Tsunoda não tinha muita chance, né? Então, essa era a questão. Agora que a gente vai ver a realidade, eu acho que o interessante não é nem comparar o Lawson ante o Verstappen. E aí é uma questão que a gente vai acabar discutindo mais ao longo do podcast. Onde cada um dos pilotos das 4 equipes principais vão se encaixar na ordem de forças. Eu tava conversando isso com um amigo outro dia, eu já vou dar um spoiler, assim, como é que eu acho que vai acabar sendo uma distribuição de ordem de forças. Eu acho que a gente vai ter 5 pilotos mais fortes, a dupla da Ferrari, a dupla da McLaren e o Verstappen. O Russell, teoricamente, correndo um campeonato solitário, e aí sobram Lawson e Antonelli, que eu acho que vai ser ali a disputa do rookie do ano, por assim dizer. E aí que eu acho que vai ser interessante ver em termos de comparativo. Maravilha. E você?
Não tem nem comparação com o Max Achei que Verstappen. você ia Não, e agora a minha grande dúvida... abrir divergência. A gente até conversou... Não, agora não, ó, daqui a pouco eu sei que vai ter. Mas a minha grande dúvida é que Red Bull veremos esse ano aqui, né? Se realmente eles vão, de alguma maneira, recuperar o terreno perdido do ano passado, enquanto todas as equipes já estão pensando em 26, né? E se efetivamente houver essa recuperação, se vai ser uma equipe que vai proporcionar briga por vitória e títulos, no caso do Max Verstappen. Agora, se for um carro que que pode trazer vitórias, seria interessante observar uma possível vitória de Liam Lawson em 2025. Né? Em certas conjunturas ou circunstâncias pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu acho que o nível do grid torna muito difícil, porque tem 5 pilotos ali que estão à frente dele para lutar por vitórias. É o Verstappen, é Leclerc, Hamilton, Norris e Piastri. Vamos ver. Eu acho que o pessoal da Nova Zelândia ali já pode preparar o tema da vitória para ser utilizado em 2025. Liam Lawson já é vencedor na Nova Zelândia? Pode ser. Ou na Austrália, né? Como se diz o meme. Agora, saindo da Red Bull pelo nome útil, na RB, como que vocês classificam? Quem vai ser o grande vencedor? Comecei contigo na outra. Pode começar, Gui. O Tsunoda é o Hadjar. líder da equipe, é o melhor piloto. O Tsunoda tá numa boa fase contra um Hadjar que é estreante. Um Hadjar que até pouco tempo atrás não tinha a mínima ideia de que ele sonhava que podia subir na Fórmula 1, mas não que a história do Pérez fosse desenrolar a ponto de sobrar uma vaga para ele. Caiu no colo, né? Caiu no colo. E, querendo ou não, o momento do Hadjar, como ele termina a temporada da Fórmula 2, perdendo o título pro Bortoleto, é também um pequeno golpe, né? Dá piti, fica 2, 3 etapas consecutivas sem pontuar. Então o Hadjar tem que ter calma nesse começo de temporada para se adaptar ao carro e, principalmente, não sucumbir à pressão que vai vir das cúpulas superiores da Red Bull, especialmente Helmut Marko. Então, até porque, assim, se demitir o Hadjar, quem que a Red Bull vai colocar no lugar? Tá difícil, a academia tá secando ali. Daniel Kvyat. A única opção hoje que fica é, sei lá, o Lindblad. Mas o menino vai estar estreando no Fórmula 2. Ponto de superlicença. Exato. Eu tô curioso pra ver essa dupla da RB pela questão comportamental, mais até que o duelo interno, porque a tendência é o Tsunoda prevalecer. Mas o Hadjar esquentadinho, o Tsunoda idem. O Yuki provavelmente na última temporada dele aí como piloto da estrutura da Red Bull na Fórmula 1, a julgar pelo fato de que a Honda vai sair do fornecimento. É estranho, você falou isso, eu comecei a fazer conta, falei assim, não é possível, mas já realmente ano que vem é tudo novo na Fórmula 1. Vai ser motor Red Bull Powertrains Ford, né? Então, em tese, ele ano que vem. Não tem mais motivo, digamos, em termos de patrocínio, qualquer coisa que o valha, para estar lá. Pode ser que acabe ficando, mas acho que se o Lindblad cumpriu o que prometeu, o que promete, no caso, ele tende a ser o piloto da RB. Agora, do ponto de vista de duelo interno, acho que o Tsunoda tende a mandar melhor. A última temporada dele com o Gasly já estava mais próximo do Gasly. Depois, contra o Ricardo, prevaleceu completamente. Mesmo o Lawson tendo alguns brilharecos, o Tsunoda foi mais consistente nas provas em que eles estiveram juntos na RB ou AlphaTauri. Não sei se o Lawson chegou a correr como AlphaTauri. Sim, 2023. Era AlphaTauri ainda. Tá tão maluco. Agora é outro nome, né? Racing Bulls, oficialmente. Agora é só Racing Bull. Mas o palpite é Tsunoda. Agora, eu quero ver se tem uma batida entre os dois, alguma coisa assim, vai ser divertido. Seria legal. Os dois esquentadinhos, né? Exatamente. Então... E o Marco, como chefe, também não é o Vamos mais descobrir frio. qual é a altura do Isaac Hadjar? O Tsunoda tem quantos, sabe? 1,50 e alguma coisa. Acho que é uma boa pesquisa essa. Vale uma breve pausa aqui no nosso podcast para ver as alturas. Hadjar tem 1,67. Perto do Tsunoda é gigante. E o A média de altura desse time aí... Tsunoda tem 1,61. Dá pro Tsunoda bater de frente também. Aí, ó. Qual o seu palpite, Eric? No fight. No fight, o Tsunoda. Artes marciais pode nipônicas ser. ali. Então, eu já acho que o Tsunoda vai pegar o capacete e enfiar na cara do Mas Hadjar. você também acha que o Tsunoda prevalece na pista? Não, com certeza. E aí eu acho que não tem... Cara, o Hadjar é bem rápido. Pela experiência... Ele é esquentadinho, meio maluco, mas ele é rápido. O a gente estava querendo colocar o Tsunoda na Red Bull aqui pela justiça,
pensar que ele vai perder o ano pro Hadjar, Não, eu não acho que vai. aí seria uma incongruência. Até porque o Tsunoda, nossa. velocidade por velocidade, o motivo pelo qual o Tsunoda vira piloto da AlphaTauri é também a velocidade pura, né? Tem as suas qualidades, com certeza. E agora já é mais maduro. Na ordem que eu mandei para vocês aqui, interna, eu até coloquei o Williams antes, mas Eu acho um debate bom esse. pular para Haas. Eu vou pedir para Haas. Oliver Behrman e Esteban Ocon. Boa dupla, Ou dupla. né? Numa equipe que vem crescendo interessantemente bem. A Haas é uma equipe para ficar de olho esse ano, porque ela começa a crescer com a temporada em andamento. Se ela mantém essa mesma performance em 2025, tendo a temporada completa, ela pode ser uma candidata ali para o 6º lugar no Mundial. Tem que ver como que vai funcionar exatamente, né? Porque a Haas de 2024 tinha o Hülkenberg como seu piloto líder e o Magnussen um pouco inconsistente, né? Primeiro, o Behrman se adaptar e conseguir ali pegar a manha da Fórmula 1. Me parece já ter ali uma quilometragem razoável. Foram quantas corridas? 3 ano passado? Uma pela Ferrari e 2 pela Haas, não foram? 2 não, só O Magnussen Azerbaijão. fica doente no Brasil e ele corre. O Behrman corre GP de tá São certo, Paulo. tá certo. São Paulo, Azerbaijão e Arábia Saudita. É isso, 3 corridas, fora os testes todos Sim. aí. Já tá bem situado na Fórmula 1, então mas acho o que não vai Behrman- demorar tanto para se adaptar. O Ocon é que tem que, digamos, se ambientar de maneira harmônica, né? Porque o histórico dele é brigar com as suas equipes, mas como o primeiro ano, acho que tende a ser o Ocon o líder de pista e de, digamos, feedback e projeto. O Behrman encantou a Fórmula 1 com Ferrari, né? É diferente da Haas, por mais que a Haas tenha melhorado em 2024. Não, mas mesmo no Azerbaijão teve uma boa performance. Sim. No Agora, Brasil, ele aprontou. Aí o Mas- Brasil foi mais complicado. vocês cravando quem que vence esse duelo? Ocon. Também Ocon. Então, eu acho que, Estamos em unanimidade. por enquanto, Tá estranho isso. tá muito estranho concordar com o Guilherme Longo. Nunca... Mas agora uma comparação entre Ocon e Behrman e Hadjar e Tsunoda. Nós 3 apostamos nos veteranos em cada um desses duelos. Qual dos novatos vocês acham que ficam mais perto do respectivo veterano? Eu acho que o Behrman. Behrman com Ocon. Sim. Mas eu acho o Ocon melhor piloto que o Tsunoda. O Ocon é melhor pelo... E o que ajuda o Behrman também é o fato de que já tem quilometragem de Fórmula 1, já tem 3 corridas disputadas, etc. Eu acho que então o tempo de adaptação do Behrman vai ser menor. De todos os estreantes, e aí vamos excluir o Lawson da conta, que já é o 3º ano dele de Fórmula 1, dos outros 5, o Behrman é o que tem o tempo de adaptação menor em necessidade, né? Porque todos os outros têm que correr atrás. Nunca correram uma etapa de Fórmula 1 ainda. Ele já tem 3. Perfeito. Agora, eu vou voltar à ordem natural. Williams. Vai ser interessante. Alexander Albon, Eu acho Carlos um Sainz. dos embates mais legais da temporada. Vai ser legal, mas eu acho Eu que também tenho- tem um vencedor claro pra mim aí. Vamos deixar o Guilherme falar, já que ele... Vai. Não, eu acho que o Sainz é o vencedor, claro. Só que a questão é, o Albon vai ter a imagem dele muito em xeque esse ano. Concordo. Porque assim, Porque o Albon... Colapinto já ele estava fazendo isso já. o Albon tá muito cotado para equipes grandes. Ferrari, tinha rumor de Ferrari, tinha rumor de volta para Red Bull. Agora ele vai ter realmente uma carne de pescoço do lado. O Sainz é um grande piloto. O Sainz é um ótimo piloto e eu acho que ele ganha essa disputa. A questão é, como ele ganha essa disputa tem a ver com o futuro do Albon. Se o Albon tomar um vareio, a nota do Albon que tá lá em cima vai lá embaixo. O que ele era uma peça quente no mercado de pilotos ano passado, vai lá pro fundo. Então eu acho que muito do futuro do Albon tá ligado a essa temporada. A como vai ser essa disputa com o Sainz. Mas a minha aposta é que o Sainz vence. Acompanho o relator total e acho que até o staff do Albon sabe do potencial do Carlos Sainz. Então, vamos ver como que o anglo-tailandês reage a essa nova contratação. Porque uma coisa é ele se sentir, digamos, pressionado pelo Franco Colapinto, outra coisa é ter um ex-piloto da Ferrari, vencedor de corridas de Fórmula 1, com passagem pela McLaren, pela Renault e pelo próprio grupo Red Bull, como seu novo companheiro, até pela experiência, né? O Sainz é muito mais veterano de Fórmula 1 do que o Alexander Albon. O Albon estreia em 2019, se eu não me engano, na Fórmula 1. Isso. O Sainz estreia em 2015. Então tem uma diferença grande nesse sentido. Fora o duelo do Sainz com o Leclerc, né? Que terminou equilibrado, o Leclerc à frente. Foram 3 temporadas, 21, 22, 4. 3-1 pro Leclerc, é isso, né?
Se eu não me engano, Sim. Mas sempre equilibrado, né? Inclusive em número de vitórias nas temporadas, especialmente que a Ferrari não estava competitiva, né? 2022 o Leclerc foi bem melhor que o Sainz. Esses anos de Ferrari fizeram muito bem ao Carlos Sainz. E assim, a gente já viu ele chegando com uma pompa de líder ali na Williams, né? Então acho que vai ser realmente a temporada make or break, aí, como dizem, para o Alexander Albon. E, aliás, make or break também para a Williams. A Williams vai ter a melhor dupla em uma década. Eu acho que é mais ano que vem. Não, mas eu acho que em termos de preparação e de se cacifar, a Williams tá nessa, tipo, desde que a Dorilton comprou a equipe em 2020, tá nessa de, não, a gente vai chegar lá, e eles deram uma década. Metade já foi. 2026 é o momento? Mas a Williams tem que começar a se posicionar melhor, porque só o motor não faz milagre. Ela tem que melhorar com o carro. E ela terminou mal a temporada passada. Exatamente. Muito por causa de batida, mas mesmo assim. Então, para a Williams também é importante. Desde a dupla Massa-Bottas 2016, a Williams não tem uma dupla tão forte. E eu arrisco dizer que Albon e Sainz pode até ser mais forte do que era Massa e Bottas, porque o Bottas estava na crescente, o Massa já estava mais pro fim da carreira. Mas essa dupla conseguiu resultados melhores. Não conseguiu resultados melhores por causa da condição. Era um começo de era híbrida em que só o motor Mercedes funcionava. Tem um desafio aqui para vocês. 4 pilotos montem uma dupla para Williams. Sergei Sirotkin, Nicolas Latifi, Logan Sargent e Robert Kubica do retorno. Não Kubica pressa. Mesmo assim, Kubica do retorno. Pera, Latifi, Sargent, Sirotkin, Kubica do retorno. Latifi e Kubica. Cri. Nossa, mano. Pra quem tá Não, nos eu tô ouvindo, pensando silêncio sepulcral. Eu vou, para ser diferente do Guilherme, Kubica e Sirotkin. Eu iria de Sirotkin e Latifi, mas enfim, só uma aleatoriedade. Digam aqui, galera. Desses aí, só o Kubica. Agora, você falou... Paul de Resta como terceiro piloto. Nossa. Felipe Mota tinha que comentar isso. Você falou anglo-tailandês. Teremos o franco-argelino Isaac Hadjar. Tem mais algum piloto com dupla nacionalidade? O Grosjean era franco-suíço, mas não tá no grid. Então... Verstappen, ele tem bandeira? Não, ele não usa dupla nacionalidade. mas é só holandês mesmo. Enfim, vai pensando aí, vão pensando aí. Sim, senhor. Só esses dois casos, né? O mais próximo ali é o russo israeli Robert Schwartz. Mas que não tá no grid. Exato. Falando agora de outra equipe, vamos começar a subir o nível aqui da pontuação, dos resultados e tal. Vai ter uma queda no meio, obviamente, mas por uma razão especial. Eu estou dizendo agora, vamos falar da Mercedes. E aí, senhores? A anglo-germânica Mercedes. Anglo-germânica. Boa, Carlão. Será que teremos surpresas na Mercedes? Eu não acredito. Eu também acho que o Russell vence. Será que o nosso internauta Alexandre Correia, que sempre falou aos quatro ventos que George Russell é superestimado, vai ter o ano dele de glória? Cara, a gente falou do duelo interno Sainz-Leclerc de 21 a 24, duelo interno Russell-Hamilton de 22 a 24, foi favorável ao Russell. Mas o ano em que o Hamilton vence é um vareio também que, pelo amor de Deus. 2023 do Hamilton. O Hamilton é o terceiro colocado e o Russell fica bem pra trás. Mas, 2-1. Andrea Kimi Antonelli ou George Russell? Russell, mas na mesma toada do Albon, o futuro do Russell está atrelado a Andrea Kimi Antonelli. Cara, a performance do Kimi Antonelli, se ele se adapta rápido, se ele consegue bons resultados, o Russell se torna alguém dispensável dentro da Mercedes, que a gente sabe que ainda quer que ainda quer o Verstappen. A primeira sinalização que o Verstappen der de que vai sair da Red Bull e que tende a ir para a Mercedes, o chutado é o Russell. Então, esse ano é importantíssimo para o Russell, para ele mostrar para o Toto Wolff, quer demitir alguém, demite o menino. E o telefone do primeiro telefone que vai tocar do Verstappen vai ser de Toto Wolff, com certeza. Já tá ligando nesse momento. Agora, antes, eu sei que eu te interrompi, Carlão. Foi interessante uma nota que nós demos, né, na semana passada. Acho que uma pessoa da comunicação da Mercedes... sobre 2021. Eu falei, o Hamilton acaba de sair, né, e aí ele fala sobre 2021, né, enfim. Não, desculpa, a gente devia ter feito, mas vem cá que a gente trata melhor. Pra quem não viu, sobre o acidente do Verstappen em Silverstone. Sobre Silverstone, exatamente. Eu acabei não acontecendo. O famoso toque de 51G.
eu acabei não contextualizando aqui. É o que cobra muito contextualização da galera, não acabei não Mas contextualizando. é interessante a comparação que o Gui faz, né, do Make or Break Album e Russell. Eu acho que se aplica, mas no caso do álbum, a expectativa de todo mundo é que o Sainz prevaleça. Sim. No caso do Russell, a expectativa de todo mundo é que o Russell prevaleça. Agora, se tiver uma convergência ao final da temporada entre Antonelli e Russell, vai ser interessante, convergência no sentido do Kimi e Antonelli ficar cada vez mais próximo, né? Vai ser interessante ver como isso impacta uma eventual negociação de renovação contratual do Russell. Prazo de contrato, cláusula de contrato, que aí entra o fator Verstappen que o Guilherme pontuou, né? E, tendo a crer que até o final de 2026 o Verstappen fica na Red Bull ainda, para ver como é que vai ser. Para ver como é que vai ser. Primeiro ano do motor novo. Exatamente. Então, o Russell, acho que eu não vejo ele ameaçado num futuro de curto prazo, embora se ele perder para o Antonelli nessa temporada, fica fiascaço. Mas... Por mais fenômeno que seja o Kimi Antonelli. E o grande ponto para mim é esse. O quão dominante vai ser o Russell e como isso vai impactar no contrato dele para o futuro. Perfeito. Agora vamos para a França. Por que eu vou falar França? Porque ali me parece que o caos ainda reina. Vai continuar reinando, né? Tudo por conta, né, de um italiano. De Flávio Briatore. 2 italianos, Flávio Briatore e Luca De Meo. É verdade. Pode ser. Agora, mas principalmente Flávio Briatore, que contrata 3 reservas, em tese, né? E um deles, Franco Colapinto. Tem o Paul Aaron, que já Paul estava Aaron. anunciado antes. Eu até pensei, o que é o terceiro? Mas contextualizando pra galera, Franco Colapinto anunciado recentemente, no mesmo dia, horas antes, Ryo Hirakawa vindo da McLaren e Paul Aaron, piloto da Fórmula 2, que foi o primeiro, inclusive, a ser anunciado. Salada, né? Pelo amor de Deus. E aí, eu aposto no Hirakawa vencendo o duelo interno contra o Paul Aaron na Fórmula 1. Eu acho que aqui a gente não tem que perguntar quem vence o duelo interno. Quantas corridas levam pro Durham ser demitido. Contra quem? Porque realmente, assim... Gasly em qualquer cenário, né? É impressionante como o mal começa a sua jornada. Fez uma corrida, fez o GP de Abu Dhabi. E que não estava nem prevista. E que não estava prevista, já está na fritura ali, né? O nosso glorioso Durham, né? Então, eu ia falar Mick Durham, por isso que eu só optei pelo Durham. Mas se ele não erra. Michael Durham. Não vou errar. Primeiro, vocês acham que ele vai até o final do ano, independentemente de qualquer coisa? Franco Colapinto já, sei lá, na 7ª etapa da temporada. Então, é por isso que eu falei assim, vamos fazer um bolão? Quantas corridas até o Colapinto ser anunciado? Vamos abrir o calendário aqui. Cara, que aí tem questões de grana por trás, né? E aí eu acho que o Colapinto tá mais bem... Tá mais até nesse aspecto, beleza. mais bem classificado que o Jack Durham. Então, né, assim, o que contrato é esse que faz... Você pergunta pro Durham. Ou até pro próprio Briatore. E é curioso isso, né? Porque o Durham é um piloto Flávio Briatore. Ele tá duplamente na mão do Briatore. O Briatore tá sendo mais Helmut Marko que o próprio Helmut Marko, nesse caso. Que nesse aspecto ele sempre foi um nível acima do Helmut Marko. As tretas do Briatore eram de outro patamar, né? Não de necessariamente recursos humanos nesse sentido. O que se falava era no contrato de 5 corridas. 5 corridas. A 5ª etapa é qual? A gente tem em ordem Austrália, China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita. Eu acho que 5, talvez não. Eu vou jogar 6 corridas, porque a 6ª é Miami. A primeira europeia, Imola, é a 7ª. Eu acho que Imola pode ser o ponto de troca. Puta, Miami, piloto argentino. Pode ser bom, hein? Eu acho que... Comunidade hispânica em normalmente, o início dessa perna europeia também traz as primeiras atualizações fortes das equipes. Que aí a gente vai ter Imola, Mônaco, Barcelona, Canadá, Áustria e Grã-Bretanha Bélgica ainda antes de fechar. Bélgica e Hungria antes de fechar a pausa de verão. E aí? Não, que vai dar... Você apostou na etapa 6 ser a última do Durham, né? Isso, Miami. Eu aposto que em Miami já entra o Colapinto. A tua aposta é boa, mas eu acho que vai ser perna europeia. Agora, a pergunta é, o que o Durham precisa fazer para não perder a vaga? Ganhar uma corrida. Não, eu acho que bateu o Gasly. Mas qual é a probabilidade dele bater o Gasly? Então, pra mim é ganhar uma corrida.
Gasly abandonando 2 e ele é 11º, 12º, tá ok. É interessante, ok. é interessante. O problema vai ser a diferença de quali, vai ser a diferença entre os dois. Mas aí é que tá o ponto. É interessante esse alvo do Durham, porque a Alpine termina o ano bem até. Tudo bem que o pódio duplo no Brasil é circunstancial. Sim, muito. Não é representativo do potencial da equipe, mas consistentemente no terceiro terço do campeonato, a Alpine estava brigando por ponto. O Gasly vinha lutando por pontos em Las Vegas até abandonar. Ele tava vindo uma crescente. É que a Alpine nem a pau terminaria em 6º lugar no Mundial se não fosse com o pódio fora de hora. Mas aí deu sorte, beleza. Mas o ponto estava perto dos pontos. O Durham, é isso que eu tô tentando mensurar. O que ele tem que fazer em quali, o que ele tem que fazer em corrida para demover o Briatore ou quem quer que seja da decisão de trocar o piloto, entendeu? Porque assim, bater superar o Gasly eu acho muito difícil. Assim. Mas ele vai ter que fazer algo surpreendente. Seja em relação a desempenho... Bater no muro em Singapura. Não sei, Mas... Tá, você fala brincando... Singapura tá na reta final do campeonato, não Você fala brincando, mas assim... Mas se bobear, se for para ajudar o Gasly a um pódio, a gente sabe que ele é capaz. Ele que... Flávio Briatore. Então, mas eu tô falando sério isso. Não sei por que você dá risada. Eu não entendo esse riso, não é brincadeira. Jack, it's Flávio. Então, mas eu acho que ele tá ferrado de qualquer jeito. Eu acho que não tem como reverter isso. Vai acontecer e ponto. Cara, mas assim, eu acho que por mais que o Franco Colapinto estivesse no radar da Alpine, é um peso desnecessário que ele traz contra o próprio piloto dele, né, o Durham. Mas o Briatore nunca se portou da pressão dos próprios pilotos. Enfim, não faz sentido. O moleque vai chegar, tudo bem, estreou já, fez uma corrida, beleza, mas o cara não vai estar no normal dele. Enfim. Tenta dar uma chance para ele correr, para ele mostrar alguma coisa. Eu duvido. Dá uma chance, 5 corridas. Não, beleza. Mas assim, ele poderia, entre aspas, tirar o Colapinto da Williams. Podia ser durante a própria temporada. Tira o cara e coloca depois que viu que realmente tomou uma decisão ruim. Né? Já tirar o cara, já para começar a temporada como reserva ali, já fica uma sombra em cima do... É que aí deve ter por trás a questão de patrocinadores, dinheiro e tudo mais. Mas... É uma situação muito curiosa, né? Porque é até difícil de a gente colocar uma expectativa nossa com relação ao Durham, não do Briatore ou da Alpine. Nossa, porque também faz tempo que ele não corre de Fórmula 2 já. E assim, não teve uma carreira júnior. Você pode contestar, eu acho que assim, a gente podia contestar a do Jack Durham na Fórmula 1, é uma coisa. Agora, você deu a chance pro cara e já bota, beleza, 5 corridas, que pra mim já é uma burrice aceitável. É importante também falar que não tem confirmação disso. Isso. Bem lembrado, Carlão. Não é oficial que ele tem um contrato para poucas corridas. Se é que tem estipulado, deve ter uma cláusula lá que a Alpine ativa e troca quando quiser. Mas para mim me parece muito várzea, cara. Mas esse é o resumo da Alpine nos últimos anos. Várzea, zona, confusão. Muito contrato, tem um cartola agora que não é lá muito fã de segurança jurídica, que é o Flávio Briatore. Não à toa, por algum motivo muito aleatório, a salvação da equipe é essa, cara. Já vai um monte de gente já pé da vida lá dentro por conta da mudança da questão dos motores. Tá, mas aí é outra história. Um piloto que você assina, que faz parte da sua academia, que você bota fé, que você tá ali. Não, bem feito que perdeu o Piastri. E o Alonso. Numa mesma tacada, basicamente. Porque ali era outro momento de zona da Alpine, não tinha um chefe. E voltamos a falar, a origem de tudo isso, contrato longo de maneira excessiva de Esteban Ocon. Mas a culpa não é do Ocon. A culpa é de quem assinou o contrato. Exatamente, o Ocon vai topar. Sim, tá mas eu não falei que a culpa é do Ocon. Mas ele tem um emprego... Pô, você tem o Alonso, tem o Piastri, você dá um contrato até 2024 com o Ocon, isso não existe, né? Isso foi o quê? 2022? Foi assinado em 21 para 22, 23. Dá. Enfim, podia ativar alguma cláusula e ter tirado ele, mas então, quiseram morrer com ele. Essa era a época que a Alpine não tinha um chefe de equipe, né? Tinha 3 pessoas, que era o Prost. O Prost não era nem o Prost, era o Budkowski, o Brivio e mais alguém que eu não lembro agora. O Prost era um diretor, não, ele era o Lauda da Alpine, mas ele tinha um... Tinha um outro lá, sei lá quem que era. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Faça o seu bolão aí, em que etapa Franco Colapinto fará sua estreia. Se você por um acaso está assistindo no YouTube, coloca nos comentários. Por favor. Mas coloque aí. Tomara que... Eu quero muito estar errado que o Jack Durham faça... O outro.
Lohan Ross. Isso. Desculpe. O Jack Doohan complete a temporada, enfim. Nada contra o Frank Colapinto, né? Mas que também foi uma chuva de verão ali, né? Também no final já tinha gente já dando graças a Deus que esse fenômeno acabou. O próprio Williams já estava com o teto orçamentário aqui. Então, legal, pero não muito, né? E é impressionante como eu acho sempre que o pessoal que acompanha em redes sociais aí viu a foto do Franco Colapinto no anúncio dele para com a Alpine e parece uma capa de disco dos anos 70, cara. A foto que utilizam, a parte gráfica ali. O Eric tá uma semana falando disso. Mas é impressionante. Para mim tem alguma referência ali escondida que no futuro vão perguntar sobre. Se você olhar dentro do olho dele, vai estar escrita a corrida que ele vai estrear pela Pode ser. Pode ser. É a mesma coisa que se você virar o disco da Xuxa ao contrário, naquele baú. Vamos lá. Aston Martin. Lance Stroll, é isso aí. Felipe Drogovic aí, ó. Podia ser esse cenário que Drogovic poderia entrar, né? Mas enfim. Drogovic, que vale destacar essa semana, confirmado que segue com a Aston Martin por mais um ano como piloto reserva. Eu coloquei a Aston nessa posição aqui da nossa ordem, justamente para a gente falar do brasileiro Felipe Drogovic. O que vocês acham? Ele já tinha meio que aberto, né, Carlão, para aquela entrevista que deu para a gente aqui ano passado, que tinha mais um ano de Aston Martin, mas depois em Interlagos ele não confirmou. Eu até indaguei ele isso numa entrevista ali no paddock, né, não em vídeo, né, mas tete a tete, ele assim, ficou claro para mim que ele tinha um contrato, mas era aquele famoso mais um, né, que a Aston Martin tinha que assinar ali. No final das contas... Aston é ótimo tê-lo como... No final das contas... suplente. Foi uma boa escolha da equipe e do piloto? Cara, pra equipe eu acho que não tem nem discussão. Sim. Os reservas da Aston são os melhores possíveis. O Van Dorn, com experiente de 2 temporadas de Fórmula 1. Melhor do que os titulares, inclusive. E o Drogovic, que entre Van Dorn e Drugo tem andado mais do que o belga, né? E, claro, campeão de Fórmula 2, a gente sabe do talento dele. Pro Drogovic, assim, que mal faz ele continuar? Nenhum. Se ele não tem um programa full-time na Índia ou qualquer outro lugar, é um programa que impeça ele de ser reserva da Aston, também não faz mal. Não sei quanto de dinheiro se gasta nessa operação, mas não estou entrando nesse mérito. Do ponto de vista desportivo, não tendo nenhum outro empecilho, eu acho que não tem problema ou malefício algum ele continuar como reserva da Aston Martin. Acho que é basicamente isso. Agora, se isso vai render futuramente uma vaga para ele no grid ou não, eu duvido. Assim. Na Aston Martin não me parece ser o caso. Não vai ser em 26 que o Lance Stroll vai largar o osso. Assim, para a equipe... Por causa do Newey, da Honda, enfim. Em termos da equipe decidir pelo Drogovic, a decisão correta. O Drogovic é um excelente piloto. A questão dele, eu acho que assim, das opções que tinha na mesa, aproveita que já tá ali, ele é um cara bem quisto dentro da equipe, eles confiam muito nele, ele faz muita sessão de simulador, teste privado, treino livre, etc. Então, para ele também o que o Drogovic precisa agora é ter uma temporada completa numa categoria de peso de nível mundial. Ele precisa. Parece que não vai acontecer isso esse ano, não? O WEC. Só o WEC. Bom, o WEC é uma categoria de nível mundial. Até é importante lembrar pra galera, a Aston Martin entra no WEC esse ano no programa dos hipercarros com o Valkyrie. Até curiosamente, um dos carros vai ter como número 007. Fantástico isso. E eu acho que pra mim, eu já vinha defendendo isso e agora a confirmação da permanência dele sacramenta. O Drogovic vai se apresentar como, assim, Drogovic. Mas pra mim sacramenta que ele vai correr pela Aston Martin no WEC. São poucas datas, 8 provas só no ano, mas pelo menos é um campeonato de nível mundial. E assim, antes você ir pra Aston Martin... é um carro estreante num campeonato que hoje é muito mais acirrado. Mas entre as duas opções que ele teria, um programa de fábrica da Aston Martin no WEC ou uma equipe de fundo de grid da Indy? Não, com certeza. Cadillac na IMSA. Até nada impede ele de fazer os dois. É que aí teria que ver o calendário e o que o contrato dele como reserva lógico, obriga ele a fazer. Mas eu concordo com o Gui, o importante é ele ter um programa robusto para correr. Algo que, em certo grau, ano passado ele já fez, correndo no European Le Mans Series, mas é um campeonato que não está no mesmo calibre
de Mundial de Endurance ou a própria IMSA. Vocês que fizeram mais o Guilherme, a European Le Mans Series aqui na Motorsport TV Brasil, ele era o diferencial? Ele era a estrela da companhia? Nossa senhora. Era do campeonato, inclusive, assim, ele era um dos caras da... Era assim, dos caras em termos de visibilidade do campeonato como um todo, ele era ali top 3 nomes. Era ele, o Kubica, aí você até podia jogar, o Arthur Leclerc tava ali, etc. Mas com certeza o Drogovic era uma estrela do campeonato e em termos do trio, o Drugo era de longe o melhor. Tanto que assim, ele operou milagres em algumas corridas, superando algumas das deficiências dos companheiros de equipe. De assim, ele conseguiu um pódio, ele assume o carro, sempre assumia na última hora da prova, dele pegar em 10º e terminar no pódio. Eu fiz uma etapa de transmissão, né? O Gui fez quase toda a temporada, mas o stint dele era sempre diferencial, não só na comparação com os companheiros, mas com os outros carros da classe. Então, realmente, assim, braço a gente sabe que o Drogovic tem, né? Sim. A questão é encaixar tudo ali, um pacote, seja de patrocínio e ter um pouco de sorte também, porque ninguém sabia que o Alonso ia ficar tanto tempo, enfim, é complicado. Agora, eu acho que o ideal teria sido, de alguma maneira, viabilizar uma equipe competitiva da Indy. Algo que o próprio Hélio Castro Neves falou em entrevista recente a gente. Mas as vagas não se abriram na Chip Ganassi, não abriu vaga. O problema da Indy foi essa questão dos charters da Indy que inviabilizou muitas encurtidas de alguns E por que a Indy? Né? Porque é categoria de monoposto. Se o foco é Fórmula 1, ou mesmo, se não der certa Fórmula 1, estaria na Indy, que, a meu ver, é uma categoria mais competitiva do que o Mundial de Endurance. Ou, por exemplo, né, ele teve a oportunidade de correr pela Maserati na Fórmula E também, acabou recusando a proposta para tentar a Fórmula 1. Mas eu tenho a impressão também que se essa decisão pela Fórmula E, se a Fórmula E começasse a temporada dela, como todas pelo menos a grande maioria, né, no começo de um ano, talvez essa porta ela não teria se fechado. Sim, porque teve o E-Prix de São Paulo que abriu a temporada no começo de dezembro. É que se a Fórmula E fizesse o calendário do jeito que eles de fato sempre querem fazer e nunca conseguem, teria dado certo. Porque o objetivo da Fórmula E hoje é ser uma categoria de verão, pensando em questão de intertemporada, né? No caso, para eles, lá no norte, seria de inverno. Então, uma categoria que faria a maior parte das suas corridas entre dezembro e março, e de março a julho, provas esporádicas. Só que eles fazem exatamente o contrário, porque é uma zona ali, né? Agora sobre Martin, duelo interno, quem vai botar no Stroll? Bom, ninguém, né? E é curioso isso, né? Porque o Alonso teve aí talvez uma das suas piores temporadas, muito por causa do carro, e certamente sem nenhum estímulo e tesão com aquele carro. Mas o Stroll, depois que o Alonso chegou na equipe, ele morreu de um jeito assim absurdo, porque com o Vettel ainda tinha ali alguma competitividade, com o Alonso não tem nem conversa. Tanto que se você olha na classificação, o Alonso basicamente correu sozinho mesmo, né? Porque ele é o 9º colocado, o Pérez, que é o 8º, 152, o Alonso 70, o 10º colocado mais próximo do Alonso é o Gasly, que tem 40. E o Stroll? O Stroll foi o 13º com 24 pontos. Muito. O Alonso mal um terço dos pontos. Todos unânimes, estamos todos unânimes aqui, né? Em relação aos... Até agora também é difícil abrir divergência. Agora que vai ter, vamos lá. Mas um ponto, só para fechar a parte de Aston Martin, o Alonso já dá indícios que 2026 é o último, a last dance dele, né? Só que ele fala, né? Se o carro for bom, talvez o estique até 2027. E pensando no Drogovic, não dá para esperar até 27. E não dá para ser substituto do Alonso. Gente, porque a Aston Martin não vai ficar com em tese, o projeto é o Verstappen ser esse substituto. Exatamente. Eu falo, a última chance do Drogovic, e é muito difícil, é a Cadillac. Não acho que vai. Pra Fórmula 1, eu acho que é a última porta dele. Ainda mais agora, vai ter o Pérez de olho aí. Tá muita gente Pérez, falando. Bottas. Vai estar muita gente de olho nessa vaga e um americano. Colton Herta. Pois é. Então não contem. Indy, Só uma rápida parte sobre Drogovic e Aston, vai ser interessante ver como é que ele se integra com o Andy Cowell, o novo chefe de equipe, porque o Mike Cracker sempre foi muito fã do trabalho do Drogovic. Acho que não deve ter nenhum problema, mas é importante ter isso bem lembrado, Carlão. É uma reestruturação, novamente, né? Muita gente chegando também, né? Eu acho que também vale fazer essa questão de
de remanejamento de pessoal conforme vai chegando cada vez mais gente e acho que a equipe vai chegar numa nova fase, especialmente a partir de 2026. Agora que eu acho que a gente vai começar a ter algumas divisões aqui, Sauber, Gabriel Bortoleto ou Nico Hülkenberg, senhores, por favor, quem que se habilita a falar primeiro? A gente não quer ser xingado pelo público brasileiro, né? Não, assim, tendência natural é o Hülkenberg prevalecer Sim. pela experiência e... Agora, eu acho que isso também vai depender muito de como o carro da Sauber chega para esse campeonato de 2025. Se chega como terminou o 24 ou se chega como foi durante 99% do ano de 2024, que não tinha a menor condição de brigar por ponto. Agora, independentemente de pontos ou não, você consegue fazer uma comparação. Posições de largada, resultados finais. No caso, o Bottas acabou batido pelo Joe por uma corrida. Duas, né? O Joe pontuou em 2 corridas, se não me engano. Acho que foi só uma, só o 8º lugar. Enfim. Mas o Joe, circunstancialmente, conseguiu pontos. O Bottas, se você faz a comparação de grid, resultados no geral, foi melhor do que o Joe. Não, Só para que o para o Bottas é melhor que o é Joe. aquela coisa de 2019 na Williams. O Kubica pontuou, mas o Russell foi muito melhor ao longo do ano. Ainda assim... Por que eu falei dos pontos? Porque, eventualmente, se a Sauber tem condição de pontuar e por questões circunstanciais, o Bortoleto tem toda a condição de conseguir mais sorte e terminar na frente do Hulk. Mas eu acho que a tendência natural no primeiro terço haver uma diferença razoável, no segundo uma convergência. O que eu quero ver se no terço final do campeonato o Bortoleto já vai estar cravando o Hülkenberg. Para mim, essa seria a ordem natural das coisas numa perspectiva otimista. Se ele não estiver cravando o Hülkenberg e estiver perto do Hulk, já é um bom ano pro Bortoleto. O importante para ele é aprender como é que funciona a Fórmula 1. Ele é um piloto que se adapta muito rápido, por isso eu acho que talvez no final do campeonato ele já esteja dando dor de cabeça pro Hulk, mas ainda tenho os meus pés no chão e aposto no alemão, mas já com 26 tendendo a ser mais pró-Bortoleto do que pró-Hülkenberg, na minha opinião. Não, o Carlos tá certo. O Hulk é o favorito e isso não é um demérito ao Bortoleto. O Bortoleto tá chegando, o Bortoleto vai aprender. Ele até agora andou o quê? 2 vezes o carro de Fórmula 1. Ele fez um teste privado com a McLaren e depois o teste pós-temporada que ele estreou com a Sauber. Então ele tem muito o que aprender e a gente sabe que o Bortoleto ele tende a ter começos de temporada mais difíceis. O ano passado na Fórmula 2 foi assim, até com problemas que não envolviam ele, mas depois quando ele aprende, ele tira resultado, ele entrega. Então, eu acho que o Hulk tá possivelmente na melhor fase da carreira dele. 2024 foi um bom ano dele. Pontuou, foi o líder da Sauber, da Haas, etc, etc. Então, o Hulk chega como favorito. O Gabriel, ele tem que aproveitar que a Sauber tá nesse momento de toca o barco em 2025, porque o nosso foco é 2026, para poder errar e para poder aprender. Esse é o foco do Gabriel esse ano e eu tô com o Carlos. É uma questão de olhar o campeonato por terços. No último terço, ele já tem condições de estar batendo de frente com o Hulk. E é curioso isso, né? Porque o Bortoleto é o novato com o pior carro, mas ele também é o com menor pressão. O Durham já tá na assado. O Antonelli na Mercedes. O Berman não tá pressionado, mas acho que tá um pouco mais... É que até ele pela sente... raça mais competitiva, tá mais... O Berman talvez sente a pressão de que hoje ele é o pole position para a vaga do Hamilton quando ele é aposentado da Fórmula 1. Mas isso aí já projetando 3 anos, 4 anos para frente. Quem mais tem? O Lawson, já tratamos aqui, é um caso até diferente, né? Já ter 2 anos de experiência prévia. Adjar. É que eu acho que, por ser uma equipe B, assim, tem muito. É que o Adjar não é mais a pressão do que fica na equipe se ele não fizer nenhuma cagada muito monstruosa, ele fica na RP pro outro. Mas se dá uma loucura e o Lindblad ganha a Fórmula 2, aí a pressão sobe. Mas aí chuta o Tsunoda. Tem o Tsunoda. Porque o Bortoleto e o Hülkenberg, ambos têm contrato multianual, né? Nesse sentido, o Gabriel tá muito tranquilo. Lógico, vai ter que trabalhar. A questão é trabalho. Ali vai ser, eu acho que mais do que na pista vai ser... E a pressão no Brasil. Sim. Mas eu acho que ele vai saber... É só ele souber desligar essa porcaria aqui que a gente tem que lidar todo dia. Né? Tudo bem que a porcaria... Você palpitou o Hülkenberg, você? Eu vou botar mais fé. Estes dois aqui não são dignos de torcedores aqui, enfim. Bortoleto vai vencer em Mônaco com a Sauber, então? Não, Bortoleto vai cravar aqui, ó. Jeff também concorda comigo. No final do campeonato,
Bortoleto pontua e vai pontuar mais do que Nico Hülkenberg. Pode anotar aí. Espero. Não, esse aí é um que a gente espera estar errado mesmo. Não, mas eu tenho fé, né? No Brasil, o melhor do Brasil é o brasileiro. Não, essa frase eu falei, mas me arrependendo já. Olha só, McLaren, senhores. Agora a briga é boa. Ex-equipe de Bortoleto. Ex-equipe de Bortoleto. Será que Bortoleto vai se arrepender de não ter ficado na McLaren por conta do caldo esquentando ali entre Oscar Piastri e Lando Norris? E quem leva esta briga? Um ano, olha lá, um apontando para o outro começar, um ano mais velho de todo mundo, em tese, o melhor carro do grid. E aí? Quem que vai levar? Norris. Escorra. Cara, eu ainda não vejo o Piastri completo o suficiente para bater o Norris. O Norris é um piloto que tem duas, largadas e falta de combatividade contra o Verstappen. Mas o Piastri ainda peca em gerenciamento de pneu, ainda tem o ritmo de classificação inferior ao do Norris. E enquanto ele não mostrar que aperfeiçoou essas questões, para mim é o Norris. É só você olhar a tabela do último ano, que é o representativo, até porque em 23 o Piastri era novato. Tudo bem, experiência faz diferença mesmo no segundo ano do cara, né? Afinal, o Norris está na Fórmula 1 desde 2019 já. Mas a diferença, Gui, se puder pegar até a tabela aí de 24, ainda é muito grande a diferença. Agora, o lado mental da coisa, começando o ano que, em tese, você vai ter o melhor carro do grid, ou seja... 374 a 292. É bastante ponto, bicho. 32 pontos. Você, em tese, essa briga pode sair o campeão mundial. Isso não pode ser um bloqueio. O senhor chamou aqui Lando Norris ano passado nos nossos programas reta. Bundão, várias vezes. E o Bundão vai ser campeão mundial, Guilherme Longo? Então, por que eu pedi pro Carlos ir primeiro? Assim, fizesse essa pergunta pra mim em setembro, eu falaria o Piastri sem sombra de dúvidas. Só que o Piastri não teve um bom fim de temporada no passado. O balanço geral da temporada do Piastri... Foi ruim o final de temporada. Então, esse é o problema. O Piastri saiu derrotado no final da temporada. E aí essa é a questão. Como que o Piastri chega esse ano? Ele chega ainda com o peso do que ele fez ou não fez no fim do ano passado? Ou ele chega com tipo, agora eu tenho que me provar? Eu acho que ele Piastri, chega pronto para quebrar a banca. Só que eu ainda vejo o outro piloto mais competitivo. Eu acho que talvez a motivação do Piastri vai ser justamente agora, vai ser do 0 a 0. Só que aí ele vai ter que cravar o Norris no cronômetro. Aí é que tá a questão. Eu ainda não acho que o Norris tem estirpe de campeão mundial. Pra mim, o Norris não tem. Concordo. Falta pra ele... Se a Red Bull melhorar o seu carro minimamente, ainda dá Max Verstappen? É que aí a gente tem mais uma equipe pra falar na sequência, né? Que é a Ferrari. Exato. Por isso que eu falei no começo do programa e eu defendo. O Leclerc tem estirpe de campeão? Mais que o Norris. Mais que o Norris. Tá. São 5 pilotos aqui que a gente pode falar hoje, nesse momento, sem saber como é que o campeonato vai começar, 5 pilotos que estão na briga pelo título. Esses pilotos se chamam Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen. Sem a gente saber a situação dos carros. Essa é a questão. A julgar por como acabou a temporada. Então, é exatamente essa a questão. Como que eles vão se colocar na ordem de forças? Dentro da briga interna, me dói dizer que eu acho que o Norris ainda tende a vencer o Piastri por causa do fim da temporada do Piastri. É o que eu falei, se me perguntasse em setembro do ano passado, eu falava o Piastri sem sombra de dúvidas. Hoje, eu já tendo aí um pouco mais pro Norris, mas com a esperança de que o Piastri vai acordar e se recuperar do que foi o final do ano passado. Porque o Piastri é um grande piloto. Não à toa, é o cara que vence Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 em sequência. A gente sabe do potencial do Piastri. Falta ele realmente resolver os problemas que o Carlos apontou para entregar os resultados que se esperam dele. É que eu fico pensando em como a briga pelo título impacta o duelo interno da McLaren. E aí a gente tem alguns cenários. McLaren amplamente dominante. Na frente da Ferrari, na frente da Red Bull e do Verstappen. Eles vão ter que se pegar no cronômetro. Ainda vejo o Norris, até pela experiência, ele é mais rápido, gerencia melhor pneu e é mais experiente. Ainda vejo o Norris um pouquinho na frente. Agora, se tiver ali um cata-cavaco bom entre McLaren, Ferrari e Verstappen, como é que o Norris vai reagir, entendeu? Eu não sei muito bem dizer se pro Norris é mais difícil
ter a McLaren amplamente dominante ou não. Sabe uma coisa interessante desse Porque ali, só para completar, aí o Hamilton tira ponto de alguma McLaren, o Leclerc, o próprio Verstappen. E aí, mais uma vez, o cronômetro é que vai ser o fiel da balança. Uma coisa curiosa desse campeonato, e de novo, a gente ainda vai ver como é que vai ser a situação da ordem de forças, mas a confirmar um campeonato que tem 5 candidatos reais ao título, a gente pode se encontrar numa situação de que o campeão desse ano não seja o piloto que mais venceu. Seja o piloto mais regular da temporada. A gente pode realmente se ver nessa situação. O cara que mais fez segundo lugar, mas que venceu menos pode ser o Verstappen. Essa situação cabe muito ao Verstappen. É muito plausível essa chance da gente ter o campeão da regularidade esse ano e não o campeão das vitórias. Mas eu joguei o debate, quero a opinião de vocês, não sei a resposta. Vocês acham que o Norris sente mais a pressão se a McLaren estiver sozinha como a melhor equipe ou no Deus nos acuda? Porque o Piastri, do ponto de vista mental, me parece mais pronto do que o Norris já. O Verstappen assusta o Norris. Quanto mais pilotos tiver na briga, pior vai ser pro Norris. Você? Também concordo. Mas eu não sei se as deficiências que você aponta também, Carlão, do Piastri, válidas, mas eu não sei se até que ponto ela pode ser, ela vai ser um fator a favor do Norris, partindo do princípio que a McLaren tem o melhor carro. Então eu acho que o fator mental do Norris, na hora que a porca tem que torcer o rabo ali, na hora do vamos ver, na hora que ele tem que dar o pulo do gato para ser campeão, para se tornar grande no negócio, para imacular o nome dele nesse esporte, eu não sei se ele vai ter essa capacidade. Eu entendo o seu ponto, porque se a McLaren parece dominante, uma coisa muito alta para ele. A diferença de classificação já não vai punir tanto o Piastri. Ou seja, Norris pole, Piastri segundo. Ele vai ser sempre no segundo. Tem a questão das largadas. Exatamente. Importante. Inclusive, o momento tenso da McLaren foi o início do GP da Itália de 2024, perdoe. Que o Norris larga na pole e perde a posição para o Piastri logo na primeira volta. Então, vai ser legal de ver. Eu me pego muito também pelos depoimentos dos nossos convidados aqui do final do ano passado, especialmente do final do ano passado aqui, o Rubem Carrapatoso, o próprio Ricardo Molina, né, do Marvado, né? Os dois usaram, inclusive, o mesmo termo. Né? Então, eu acho que... Mas o seu palpite é qual? Para mim é Piastri. Eu acho que o Piastri já crava o Norris esse ano. Eu e Guilherme Norris, você Piastri. Piastri, exatamente. E agora, a Ferrari. Isso na área de comentários vai ser bom. Vão me xingar, né? Nos xingar também. Mas, enfim, já pelo menos algumas discordâncias aqui. E a discordância não só por existir ali. Né? Eu realmente acho que o Drogovic, o Bortoleto no final vai acabar conseguindo os melhores pontos, mais pontos do que o Hülkenberg. Eu acho que o Piastri realmente vai cravar o Norris. Então Piastri campeão do mundo. Cara, Ou isso nos leva à próxima equipe? Então, eu acho que vale a gente fazer essa pergunta. Quem vai ser o campeão no final? Mas eu acho que assim, esse campeonato ele já começa com uma cara muito boa. Né, Espero não me decepcionar. Também. Ano passado a gente estava já nascendo com o campeonato morto e tivemos grande vida, né, durante toda a temporada. Ferrari. E agora, senhores? Bichessa. Lewis Hamilton ou eu comecei com a McLaren, comece com a Ferrari, então. Eu vou começar, vai. Obrigado. Eu acho que vai ser Charles Leclerc, não pela capacidade, eu acho que o Hamilton é muito mais piloto que o Leclerc no geral, mas eu acho que para esse primeiro ano ainda vai prevalecer a experiência de Ferrari do Leclerc, a adaptação, a falta de adaptação do Hamilton, o fato de ser um clima completamente novo, numa equipe completamente nova, um motor que ele nunca correu na vida, né? Então eu acho que para esse primeiro ano o Leclerc ele vai prevalecer por conta por estar mais em casa, né? E aí a começar pelo Hamilton tendo que se adaptar a um novo engenheiro de corrida, né? Também. Sim. Primeira mudança de engenheiro de corrida em quantos anos? Desde 2013. Basicamente. Não, e a primeira mudança de motor dele na carreira na Fórmula 1, porque até então a McLaren era motor Mercedes. Também. Então acho que tem todo esse contexto. Eu não estou duvidando que em um dado momento vai ser legal, vai ser uma imagem fantástica. Lewis Hamilton vencer corridas com a Ferrari. Eu acho que isso vai acontecer esse ano e vai ser um momento do esporte muito bacana. Era aquilo que a gente imaginava
na época em que Hamilton na Ferrari era meramente especulação, mas que faria muito bem e vai fazer muito bem ao esporte. Mas eu acho que, no geral, o Leclerc vai bater Lewis Hamilton. Tá gaguejando muito. Não, é porque assim, eu entendo o teu ponto e faz total sentido. Mas eu acho que ainda tem uma grande chance de dar Hamilton no fim do ano. Por quê? Por uma questão, a gente está falando da adaptação ao carro, etc. Porém, a gente vivia falando isso do Russell quando ele pula da Williams para a Mercedes, né? É mais fácil você se adaptar a um carro melhor. A Mercedes do ano passado era inferior à Ferrari e a tendência é isso se manter. O Hamilton vai chegar numa situação mais favorável do que ele tinha na Mercedes. O salto do Russell da Williams para a Mercedes é muito maior de Mercedes para a Ferrari do Hamilton. Tudo bem, mas eu acho que assim, o Hamilton tá animado para isso. Eu acho que o mental do Hamilton pesa muito nesse sentido. Ele já estava meio que no fim do ano passado de saco cheio da Mercedes, pronto para o próximo desafio. Eu acho que então isso ajuda ele, tipo, pô, eu quero isso. Ele se esforçar, ele correr atrás. Não à toa, senhor, a gente tá gravando isso dia 13 de janeiro. Daqui exatamente uma semana, ele vai fazer o primeiro teste com o carro da Ferrari, previsto ali para 20 e 21 de janeiro, em Fiorano, dependendo das condições climáticas. E já na semana seguinte ele vai para Barcelona. Um teste que, inclusive, deve ter o Leclerc na pista também. Primeiro embate. É o primeiro embate. Eu não sei, eu ainda acho que o Leclerc ele começa o ano à frente, mas quando chegar na reta final, eu acho que tem uma boa chance de dar Hamilton. Eu falei já sobre esse assunto em outros programas, bate-papo. O que eu disse nas ocasiões anteriores eu mantenho, acho que depende muito do carro, na perspectiva de, tendo um carro com potencial de campeão mundial, o Hamilton de fato ali vê a chance do Octa palpável e disso em diante ele talvez adiantar a adaptação, enfim. Eu vi algumas pessoas falando o Hamilton não tem muita adaptação, vê como é que ele foi em 2007. Cara, depende, tudo depende. É um outro Hamilton. Se ele vê ele vê que o Octa tá em mãos, ele vai até fazer simulador, que ele odeia. Só que tem um ponto aí. O Eric falou da adaptação, eu citei o engenheiro de corrida, isso tudo impacta, é inegável. É inegável também que, apesar de alguns pesares recentes, a Mercedes, do ponto de vista de estratégia, de operação, é uma equipe superior à Ferrari dos últimos anos. Mas eu acho que tem 2 pontos, na verdade. Primeiro, a pressão. Não que o Hamilton não saiba lidar com pressão, pelo amor de Deus, o cara é heptacampeão do mundo. Só que classificação. Eu acho que o Hamilton, desde 2022, com a introdução dessa geração de carro, ele tem pecado muito. Foi bom vocês terem citado o Russell, porque a gente viu ao longo desses anos de Mercedes o Russell classificando consistentemente à frente do Hamilton e o Hamilton tendo um ritmo de corrida consistentemente melhor do que o Russell apresentou. Eu estou pensando aqui na comparação entre Leclerc e Russell nesse sentido. Eu acho o Leclerc um piloto um pouco mais consistente do que o Russell, apesar de ter cometido erros, especialmente em 2022, mas não necessariamente ritmo de corrida. Erro de pilotagem bobo, que depõe contra ele, mas esse último ano o Leclerc me pareceu ter amadurecido nesse sentido. Tá menos inconsistente do que costumava ser. Então eu acho que essa conjunção de fatores aponta um Leclerc talvez um pouquinho à frente, perdoe. E aí vai depender de como o campeonato se desenrola. Porque se começar o campeonato com 2 equipes em relativo pé de igualdade e o Verstappen enchendo o saco, eu acho que a possibilidade do Leclerc no início da temporada, primeiro terço ali, abrir uma margem, um buffer bom para o Hamilton, eu acho que isso é bem factível. Assim. Então, o meu palpite é Leclerc, mas com equilíbrio muito grande. Eu acho engraçado que você falou essa questão do engenheiro e tal. A Ferrari, tudo bem que melhorou muito no ano passado em relação à questão dos desgastes dos pneus, né? Importante também lembrar que a Ferrari de 24 para 25 vai ser consideravelmente diferente. Também por conta do Hamilton. E o Hamilton sempre foi mestre em gerenciamento de pneus. Será que... Ele teve um excelente professor e compatriota, Jenson Button. E aí, será que essa característica sucumbe essa parte o Leclerc negativa? tinha um histórico bom de gerenciamento de pneu também. Importante dizer. Mas a pergunta é... será que o Hamilton tá acima nesse patamar. Sim. Será que ele sucumbe a esse lado negativo da Ferrari ou ele ensina a Ferrari... Você tá falando de estratégia. Não, questão de pneus.
É que aí depende mais do carro do que dele, né? Assim, eu me pauto pelo que a gente viu ano passado. Em tese, ano passado já foi uma melhora muito grande em relação às temporadas anteriores. Então, eu não acho que vai ser esse o fator decisivo. Porque eu acho que é sempre uma das coisas mais legais nas corridas é algum rádio do Hamilton falando sobre pneus. Como estão os pneus? O clássico... Vai ser... My tires are dead. Acho que ele vai falar isso pro Ricardo Adame e vai ficar desesperado. Para já. Box. Enfim. Acho que acabou, né? Alguma coisa... Eu lembrei daquele rádio do Sainz e do também Ricardo Adame sobre a punição que era Que o Sainz corrige, né? Isso é muito bom. Eu fico Sainz imaginando isso corrigindo. Vai ser engraçado. 50 anos do Copersucar, você tinha me pedido para fazer uma parte aqui. Peraí. Leclerc, Hamilton. Isso. Galera nos comentários, redes sociais. Também, por favor. Vai surtar. Desde que com civilidade. Copersucar. Não, vamos lá, né? Porque nesse último domingo, Qual que é o dia duelo 12... interno da Copersucar? Keck Rosberg e versus Arturo Merzato. Ingo Hoffmann. Não, mas a gente teve nesse último domingo, dia 12 de janeiro, 50 anos da estreia da Copersucar, a única equipe realmente brasileira da história da Fórmula 1, em 12 de janeiro de 1975, um GP da Argentina que, curiosamente, foi vencido por Emerson Fittipaldi com a McLaren, mas lá no fundo do grid, o Wilsinho alinhando pela primeira vez um carro brasileiro com um piloto brasileiro, iniciando uma história muito bonita aí, né? 8 anos que a gente teve a Copersucar no grid da Fórmula 1, a gente chama, né, de Copersucar, mas como Copersucar 3 anos só, 75, 76, 77. Depois chamado de... o inglês, né, que eles chamam de Fittipaldi Automotive e Skoll Fittipaldi Team também. Mas a gente tem que celebrar essa história, um esforço muito grande do Emerson e do Wilsinho, e também do Ricardo de Villa, que era o projetista, um sonho de 3 caras muito loucos que tentaram, fizeram e deram certo de colocar um carro brasileiro, produzido por brasileiros, no grid da Fórmula 1. Então, é realmente agradecer eles por esse capítulo da nossa história, um capítulo muito bonito, que infelizmente não terminou como todo mundo gostaria, que talvez estivesse no grid até hoje, né? Durou só 8 anos, mas que teve momentos muito legais aí também, né? 114 corridas disputadas, se eu não me engano, 3 pódios conquistados do Emerson, Keck Rosberg também fez pódio, passaram ali nomes grandes do automobilismo, Adrian Newey no começo da carreira, Joe Ramirez, então deixou uma marca aí no esporte. Um bom número de pontos também, não tenho de cabeça agora, mas considerando a zona de pontuação da Fórmula 1... Que eram só os 6 primeiros, foram acho que 40 e poucos pontos. Muita coisa. É coisa, bicho, é coisa. É muita coisa, né? Numa outra época, numa outra Fórmula 1. E é uma pena também, lamentando não ter dado certo no estar aqui até hoje, porque daria ao fã brasileiro uma ideia melhor do que é uma competição de corridas, né? A gente culturalmente fala muito mais dos pilotos, sempre, tudo bem que é assim também fora, tal, mas a gente teria aí também, quem sabe, uma torcida, não só por pilotos brasileiros, mas pelos pilotos que fazem parte da equipe brasileira, assim como acontece na Ferrari. A proposta da Copersucar era ser uma porta de entrada para pilotos brasileiros, né? Então, não só teve o Emerson e o Wilsinho, mas Ingo, Chico Serra, quantos mais poderiam ter entrado, né, por ali? Pois é, mas aqui a reverência, ela persiste e já vamos fazer 1 ano, infelizmente, da perda aí do Wilsinho. E o de Villa já vão fazer 5. Já há um bom tempo. Eu perdi as contas. Foi 2020. Pandemia, né? Da pandemia, enfim, mas o Wilsinho que nos deixa também muitas saudades aqui, que era, inclusive, também um grande... acompanhava as nossas lives aqui no motorsport.com. Mas é isso. Gente, muito obrigado mais uma vez a todos. 2025, já estamos em 2025, então tem muita coisa boa no motorsport.com, aqui na Motorsport TV Brasil. Então, aquele recadinho de sempre, básico, necessário. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê like nos vídeos, porque é muito, muito, muito importante. E no podcast de hoje, a galera pode colocar de cabo a rabo os palpites aqui dos duelos internos. Por favor, façam isso. Nós tivemos aqui apenas 3 discordâncias, mas você pode ter 10 discordâncias, quem sabe. Né? Vai ser meio estranho, mas tudo bem. Imagina a pessoa que realmente acha que o Lawson vai vencer o Verstappen. Vai ser engraçado. Tá legal? Gente, muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Tchau, tchau.